primeiro domingo nós falamos sobre essa obra, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Hoje nós vamos falar sobre Vencendo com Propósito. E no domingo que vem, falaremos sobre Obrigado pelo Atraso. 3 livros e a nossa ideia é conectar esses temas com a Bíblia. Será que a Bíblia já trazia esses pontos? Será que Jesus já praticava esses pontos? Será que lá desde a criação do mundo, a cabeça de Deus trabalhava sobre esses temas? E é esse então o nosso desafio, de conectarmos o que hoje vem se colocando como ser imparável, como a Bíblia já falava sobre isso, ou será que de fato são teorias ou ideologias novas? E no domingo passado, com o livro, Comece pelo Porquê, o autor falava muito de que a nossa mente sempre é o quê? A música que nós cantamos é o quê o tempo inteiro? Ela não tem nem o como do que o autor também coloca. Ela é o quê? Eu celebro para o teu louvor, eu canto para o teu louvor, eu oro para o teu louvor, ou seja, eu faço o quê o tempo inteiro? Eu oro é o quê? Eu canto é o quê? Eu celebro é o quê? E o tempo inteiro, a nossa mente trabalha dessa forma. E o autor fala o seguinte: você não deve trabalhar no quê, você deve trabalhar no porquê. E a partir do porquê, você deve então chegar ao que você vai fazer, para atingir aquele porquê. E nós então trabalhamos esse tema. Se você não esteve aqui, está lá no nosso canal do YouTube da igreja, você pode entrar lá e conferir, para você se atualizar sobre esse tema. E de novo, eu encorajo você a ler esse livro, vale muito a pena, é muito bom o livro. Mas a Bíblia já traz isso, e um verso que resume toda a Bíblia, e que traz esse tema, de Simon Sinek, é porque Deus amou o mundo. Ele começa já com o porquê, porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho, porque Ele queria que você tivesse a vida eterna. O que de Deus, que é a vida eterna, estava lá no final. Para que você tivesse o que de Deus, Ele precisaria amar, e por Ele amar, Ele teria que ser um sacrifício, para que o que é a vida eterna pudesse acontecer. E durante então este domingo, nós falaremos sobre esse sujeito, que é o Fred Reichheld. Este homem, ele está com câncer atualmente, e entendendo de que, na cabeça dele, ele entendendo de que ele está nos últimos dias, ele resolveu colocar uma teoria ou uma prática da empresa dele, que é dono da maior consultoria de negócios do mundo. Ele resolveu colocar então essa teoria em livros e utilizar o que pode ser os últimos dias da vida dele, colocando o quanto mais o conhecimento dele sobre esses temas. E ele é um homem que escreveu muitos livros. Nós estamos falando hoje sobre esse livro, Vencendo com Propósito. Mas ele também escreveu um livro que tem muita ligação com a lealdade eficiente, ou lealdade eficaz. Um outro livro é As Regras da Lealdade. O terceiro livro é A Última Questão. E então, agora sim, A Última Questão 2.0. E aí, este livro de hoje, que nós vamos estudar, que é o Vencendo com Propósito, ele traz uma ideia muito interessante. E essa ideia de que ele traz, ele coloca ali como a regra de ouro deste livro. E ele começa então descrevendo os seus primeiros capítulos sobre essa regra de ouro. E o primeiro capítulo que ele traz é: adote um propósito imbatível. O seu propósito, ele precisa ser imbatível, porque após você ter um propósito, tudo que você vier fazer na sequência, ele vai estar ligado ao seu propósito. Por exemplo, hoje eu estava conversando ontem à noite, a Flávia vai fazer aniversário quarta-feira, e ela brincou assim: eu estou saindo dos 15, das últimas horas dos 15, daqui a pouquinho tentando os 16, e eu perguntei para ela assim: Flá, na sua cabeça, qual que é a idade perfeita? Qual é a sua idade perfeita? Ela falou: pai, eu acho que a idade perfeita é aos 30 anos, porque eu já vou ter estudado, eu acredito que eu estarei com filhos, ou próximo de terei casado, então já teria exercido muito dos meus sonhos até chegar a este ponto dos 30 anos, e eu estaria
de forma madura, pronta para viver isso. O propósito da cabeça dela já está descrito. Para mim que sou pai, para eu que sou pai, eu vi duas coisas. Primeiro, família. Eu quero casar, nessa idade eu vou ter filhos, e nessa idade eu vou estar preparada para tudo isso. E a segunda ideia, carreira. Eu quero já estar trabalhando, eu quero já ter a minha família organizada, então o seu propósito precisa ser imbatível, e você tem que caminhar na direção desse seu propósito. Esse é o primeiro capítulo do livro. O segundo capítulo é, lidere com amor, e liderar com amor não é fácil, por dois motivos. Primeiro, quando você está liderando, você tem a impulsão de fazer com que as pessoas façam o que você quer que seja feito. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, quando você decide liderar por amor, a pessoa que está sendo liderada, ela não acredita que você está liderando por amor. Então fica sempre assim, tem alguma coisa por trás. Aonde você vai chegar com isso? Porque parece que não está tão bom assim. Parece que está tão bom que tem alguma coisa por trás. E eu tenho vivido exemplos dessa forma, que eu tenho procurado exercer este conceito no meu dia a dia. E sempre eu vejo no olhar de quem eu estou conversando a questão. Está querendo alcançar alguma coisa que não está muito claro. E é simples. Só o amor. É só dar oportunidade para você que eu gostaria que tivesse me dado essa oportunidade. Então tem os dois lados, tem de quem é o líder e de quem recebe a dificuldade. E o terceiro capítulo desse livro, eu não vou passar por todos os capítulos, só os 3 primeiros, para vocês terem uma ideia, porque a ideia é que você leia o livro, vale a pena, E o terceiro capítulo fala, inspire as equipes. Gente, inspirar, eu só penso em uma pessoa, Jesus, o homem que inspirou. Gente, Jesus inspirou tanto, que as pessoas daquela época faziam o que ele queria que fizesse, e as pessoas de hoje fazem o que ele queria que elas fizessem. Por exemplo, nós estamos aqui por quê? Porque Jesus lá atrás ensinou que a gente deveria ir na igreja, Jesus ensinou que a gente deveria amar o próximo, Jesus ensinou que a gente deveria colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, e por isso por isso é que eu estou aqui. Por isso que ao ler esses livros, eu ficava sempre assim, gente, isso aqui tem tudo a ver com igreja, isso aqui tem tudo a ver com Bíblia. E eu tenho a prática de leitura, todos os meus tempos aparentemente ociosos eu estou lendo, ou conectado a alguma coisa. Então se eu estou na academia, eu estou ouvindo um livro, de que eu comprei, e eu tenho o áudio dele, e eu estou ouvindo o livro. Se eu estou no carro, no trânsito, a não ser pelas primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia eu estou orando, ou cantando, ou ouvindo a mensagem de alguém que eu gosto. Mas o restante do período, todo o tempo, uma reunião falhou, eu estou lendo um livro. Um horário antecipou, eu estou lendo ou ouvindo um livro. E eu sempre fico, gente, isso aqui é da Bíblia, parece que cortou um pedacinho da Bíblia e colocou aqui dentro. Porque isso é a inspiração do líder que a gente teve, que é Jesus Cristo, que vem colocando no nosso coração, a cada oportunidade, entender que aquilo é uma mensagem de Deus que está trabalhando no meu coração. Então esses são os 3 capítulos, e este livro, ele tem uma regra de ouro, como eu disse, e a regra de ouro do livro, e ele trata isso, regra de ouro, se você escrever lá, vencendo com propósito, regra de ouro, você vai ver exatamente o que está escrito aqui, olha, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, esta é a regra de ouro. E o autor, ele cita vários exemplos, Fred coloca vários exemplos sobre isso, e um dos exemplos, ele fala assim, de que um dia apareceu na conta dele, do Amazon Prime, uma despesa que ele não identificava, e ele liga então para a Amazon, e fala assim, olha, recebi aqui, no boleto, uma conta que eu não identifico sendo minha, e eu queria entender por quê, e aí a pessoa falou assim, olha, foi uma despesa, a contratação de um serviço, especificamente de um filme, em tal dia que foi contratado. Ele falou assim, mas não foi eu que contratei. E a atendente falou assim, tudo bem, Sr. Fred, eu vou retirar essa despesa, apesar de entender que o nosso sistema é muito correto, e acreditamos que ele era infalível, eu acredito no que o senhor está dizendo, eu vou retirar essa despesa da sua conta, porque na verdade o que eu quero é que você seja feliz conosco. Ele sentiu feliz com aquilo, a ligação curta, problema resolvido, ele chega em casa e comenta o caso com a família. E aí a esposa falou assim, bem, neste dia nós recebemos uma visita em casa.
e ela ficou no quarto de hóspedes. E pode ser de que ele tenha contratado o serviço do quarto dele e não tenha comentado com a gente. Ele ficou morrendo de vergonha. Era uma pessoa de uma ligação próxima, então ele imaginou que tivesse liberdade para fazer isso. Ele falou assim, foi isso que aconteceu, não vou nem questionar. Ele ligou no dia seguinte para a Amazon e falou assim, olha, eu identifiquei o que aconteceu. E de fato a despesa é minha. Por favor, coloque de novo na minha conta, porque eu preciso pagar. A pessoa que recebeu, viu no sistema e falou assim, Fred, nós sabíamos que a despesa era tua, mas você é um cliente que nós amamos. E nós acreditamos em você muito mais do que acreditamos em nosso sistema. E por isso, fique à vontade, é um presente da Amazon para você. Ele falou assim, não, mas isso não é correto, porque eu achei que estava sendo justo. Seu Fred, isso é um presente nosso para você. Nós ficamos felizes de você nos ligar, ficamos felizes em te atender, mas é um presente seu, nosso. E ele, um homem famosíssimo, escritor de livros que dão assim, números, idiomas, diferentes países de publicação, ele cita essa e diversas outras histórias. Eu estava outro dia no aeroporto para pegar um voo, e aí cheguei para a atendente da companhia aérea, a Latam, e falei com ela que eu precisaria de algo diferente do que normalmente é dado. Ela sorriu, consultou o computador, gerou o bilhete, de acordo com o que havia pedido, me entregou, falou assim, Flávio, eu espero que você fique feliz com o que nós estamos te atendendo. Eu falei, estou muito feliz, muito obrigado. Ela falou assim, como de praxe, se você puder entrar, fazer a pesquisa, sua pesquisa de satisfação, e o livro fala sobre isso, NPS, que a gente vai tratar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre isso. Se você puder preencher a pesquisa de satisfação, é muito importante para nós ouvirmos o que o seu depoimento. E eu olhei o crachá dela, Elizabeth, fiz a pesquisa e fiz um comentário para Elizabeth. E ainda coloquei Elizabeth com TH no final, que era a forma que escrevi o nome dela. Quando eu estou para entrar dentro do avião, ela estava no portão de embarque. E aí ela olhou, seu Flávio, que bom ter você aqui com a gente, que bom que deu tudo certo. Eu falei assim, Elizabeth, já fiz o comentário, preenchi a pesquisa, fiz o comentário com o seu nome. Ainda fiz questão de colocar aqui a Elizabeth com TH no final. Por quê? Porque quando a gente recebe alguma coisa boa, a nossa primeira ideia é ficarmos felizes com aquilo. E a segunda é falar para as outras pessoas. Por isso que eu estou contando para você aqui. E o livro traz exatamente isso. Quando a gente recebe alguma coisa, acontece alguma coisa conosco, a maior forma de garantir o sucesso de uma empresa é você falando bem daquela empresa, você continuando conectado com aquela empresa e você sendo um promotor daquela empresa. É isso que significa esse NPS, ou Net Promoter Score, que a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai pincelar sobre isso. É quando você é um promotor, sem receber nada, você é da empresa, fiel àquela empresa, e você também fala bem daquela empresa. E como a gente ouve há muito tempo falar, a propaganda é a alma e a melhor propaganda é a propaganda de boca a boca. E é isso que o livro vem tratando dentro das suas páginas. Esse homem é um dos CEOs, é o CEO de uma empresa, a maior empresa de aluguel de carros, a Enterprise. E ele diz o seguinte, dentro de uma discussão sobre o tema desse livro: a única maneira de expandir o negócio é fazer com que os clientes voltem e tragam seus amigos. É a única maneira de falarmos sobre isso. Um banco, maior banco de negócios, de financiamento do mundo, Discovery, é um banco novo. Nasceu o banco em 1985, tem 38 anos o banco, relativamente novo banco. E certo dia, o CEO daquele banco, que assumiu recentemente, o novo CEO da empresa, o novo CEO é o presidente da empresa, o novo presidente daquela empresa, ele senta então com todos os executivos e fala assim, pessoal, a partir de hoje, o nosso banco vai trabalhar para os clientes. Então, por favor, diretor financeiro e diretor comercial, eu quero que vocês retirem a taxa anual do banco. Os nossos clientes não gostam de pagar taxas anuais. E nós vamos retirar a taxa anual. O diretor financeiro se assustou, ele falou assim, olha, continua assustado, porque a partir de hoje, antes do vencimento da fatura, nós faremos contato com todos os clientes, avisando sobre o vencimento da fatura. Aquele diretor se levantou e falou assim, mas como vai fazer isso, rapaz? Se nós fizermos isso, uma grande taxa
de investimento, de retorno que a gente tem, uma grande importante taxa financeira, é quando os clientes atrasam. É muito bom quando eles atrasam, porque a gente recebe mais dinheiro, isso não impacta o nosso fluxo de caixa. Então é importante, ele falou assim, mas nós não vamos trabalhar para nós mesmos, nós vamos trabalhar pelo cliente. Então, por favor, retire então as taxas, avise os clientes para que eles não falhem com o pagamento. E se eles falharem, é porque eles precisam falhar, mas nós estaremos avisando. Vamos reduzir as nossas taxas de juros, vamos especializar os nossos atendentes, vamos ter pessoas realmente comprometidas para poder indicar o melhor investimento, não do que nós precisamos, mas do que o cliente precisa, e ele começou a colocar várias regras ali. Engraçado que isso aconteceu alguns anos atrás. E quando a gente olha o que aconteceu com esse banco, que estava pensando em tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado, ele sai de uma escala e vai para uma outra escala de maior banco financeiro do mundo, acima de um grande conhecido e um dos maiores bancos, JP Morgan. E não só do ponto de vista de ser apreciado pelos clientes, mas também do ponto de vista de ser financeiro, o maior banco financeiro, tanto em valor monetário, quanto em valor na cabeça dos seus clientes. Seus clientes, e o Fred fala sobre isso, eles aderem àquela cultura. E por mais que outros possam oferecer condições melhores, eles preferem se manter com aquele banco, porque eles entendem que ele é amado, e que aquele banco faz algo para ele que outros bancos não faziam, ou não tinham propósito de fazer sobre isso. E ele ainda, o Fred, dentro da sua consultoria, ele faz uma pesquisa de mercado, para entender como é que as empresas pensam. E é engraçado que 10% apenas das empresas pensam em amar o cliente, enquanto cada uma dessas outras fases estão pensando nos funcionários, estão pensando nos acionistas, mas apenas 10%. E quando ele vai a fundo nesses 10%, ele entende de que são as empresas de maiores faturamentos do mundo. E ele vai numerando várias, Apple, Amazon, Salesforce, e coloca várias empresas dentro desses 10%. E o que ele traz, o que o livro traz sobre isso? De que a menor porção de ideia é a maior porção na cabeça das pessoas, a maior porção de resultado financeiro. Estão conectados. Pessoas que amam a empresa, as empresas que são amadas pelos seus clientes, são também automaticamente as empresas que trazem maior lucro financeiro, tanto internamente quanto para os seus acionistas. Esta é a mensagem do livro, o que o livro vem colocando. E durante todo esse tema que o livro vem navegando, que Fred Reichheld vem colocando, ele traz também como medir essa satisfação dos clientes. E isso é algo que a gente vê em qualquer lugar. Você vai na academia, na saída da academia, tem um totem, e aí você coloca lá, carinha feliz, carinha neutra ou carinha triste. Como você se sentiu? Você entra numa loja ou no restaurante, na saída do restaurante, tem um totem com as 3 carinhas, onde você coloca, e eles querem saber como você reagiu sobre aquilo. Isso é um ponto que é importante, porque ele faz uma mensuração das carinhas felizes, menos as carinhas tristes. Então, são aqueles que serão promotores, menos aquelas pessoas que serão os detratores, ou aquelas pessoas que não falarão bem da empresa, e eles então encontram esse nível de interesse pelos negócios daquela empresa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. E para a gente fazer essa pergunta, eu gostaria de que você pegasse o seu celular. Porque aqui na tela nós temos um QR Code. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quanto você recomendaria a comunidade Adventista Tatuapé? Você pode apontar para o QR Code, ele vai te direcionar para uma página, ou você pode digitar também. Se o seu celular não conseguir ter atenção aí do QR Code, você pode digitar também mente.com, e aí você vai colocar esse código, que é o aí 2148 1260, e aí você também vai entrar numa página. E quando você entrar nessa página, você vai ter 3 perguntas, e essas 3 perguntas é para medir o seu nível de interesse. Pode ficar tranquilo, ninguém vai saber quem você é, ninguém vai saber o que você está preenchendo, isso é totalmente sigiloso mesmo, porque a ferramenta nem permite que a gente tenha acesso ao seu telefone, nem nada disso.
Então, ela é sigilosa. E a nossa ideia é que você responda essas 3 perguntas que apareceram aí. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar, por favor, a pesquisa, porque nós vamos ver agora, ao vivo e a cores, o que você pensa a respeito disso. E a primeira é: muito provável que eu indique a comunidade Tatuapé como um lugar bom de estar. Neutro de que, poxa, eu não tenho muita certeza. E o pouco favorável significaria de que, assim, não, eu não indicaria. Não gosto daquela igreja, não curto as pessoas que estão ali. Então, a primeira é: você indica, virá mais vezes, e também indica aos seus colegas. A segunda é: não vou nem para cá nem para lá. E a terceira é: não gosto e também não indicaria isso para os meus colegas. Então, eu gostaria que vocês preenchessem essa pesquisa, porque ela mede um pouquinho o que a gente tem entregue aqui dentro da igreja para vocês. Então, nós temos ali um grupo de pessoas que está colocando, então, muito provável, neutro e o pouco favorável, ou pouco provável, desculpa. Beleza. Você continua aí. Pode mudar o próximo, por favor, ô Bruna? Próxima pesquisa. Não, mantenha aí, só muda para o próximo slide. Isso. E aí você vai fazer o seguinte: você vai escrever 2 palavrinhas, coisa simples, no mesmo browser que você estava. Alguma coisa que poderíamos fazer para melhorar a sua experiência? Teria alguma coisa que nós aqui, como liderança da igreja, nós pudéssemos fazer para melhorar a tua experiência de estar aqui conosco, para que você pudesse se sentir melhor no nosso meio? Tem alguma coisa que pudéssemos fazer? E você pode escrever o que você acha que poderíamos fazer. Nada, pode fazer muito, pode, o que você quiser. Ligar a luz cênica, boa, uma coisa importante aí que a gente pode fazer. Temos uma pergunta: colocar uma cafeteria, olha, eu gostaria, hein? Um croissantzinho, pãozinho de queijo, poderia até colocar para mim aqui, olha, eu gostar. Diminuir o lar, tá lindo, não sei, nada. Que mais? Encontro social, curto também, Misa, é bom tirar uma foto depois disso daqui, para a gente saber o que a igreja está precisando. É uma pesquisa ao vivo. Vamos ver aqui o que mais está aparecendo. Inclusão de membros, colocar mais os membros para poder trabalhar conosco. Não sei, nada, manobrista, boa, tem um manobrista aqui embaixo, mas às vezes demora, mas eu curto também, viu, chegar e ter o manobrista, tá lindo, evento para os membros, já foi, mais programas jovens, concordo com vocês também, viu gente, concordo, acho que a gente precisa colocar também, que mais aqui, que vai mudando aqui, encontro social, se conhecerem. E aí, quanto mais ao centro e maior as letras, quer dizer que mais pessoas estão falando sobre aquele assunto. Essa é a ideia desse mapa de nuvens aqui. Por exemplo, tem o social jovem, tem o não sei nada, como mais no centro e de maiores letras ali. Excelente, excelente. Um conceito escrito neste livro, desenhado sobre esse homem, esse executivo, esse presidente dessa empresa, da Brain, que é uma consultoria, que desenvolveu esse sistema. E esse sistema passou pelo 2.0 e agora essa fase do 3.0, e tem 2 livros falando sobre isso e sobre inovações nesse sentido. Perfeito, tem aqui um pouco de tudo aqui, olha, legal vocês olharem. Tá lindo, eu tinha lido aqui, tá rindo, eu falei assim, não, tá lindo. Joia, pode voltar para a apresentação, Bruna? Muito legal. Este livro, que eu indico a vocês para ler, ele traz esse conceito. E agora, apesar da gente ter visto aqui na parte prática, como que este conceito de ter propósito para fazer as coisas, ele de fato pode ser aplicado em qualquer fase da nossa vida, nós vamos então concluir. A Bíblia tratava sobre esse tema? Eu acho que vocês já pescaram já de que a Bíblia tratava desse tema, de que muito tempo Jesus já entendia essa missão. E olha esse texto bíblico lindo. Jesus chega um dia e coloca assim de forma meio severa ou de forma assim firme nas palavras.
Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, tão importante quanto este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fred, no seu livro Vencendo com o Propósito, diz como regra de ouro: você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E a Bíblia traz isso como mandamento: amar o teu próximo como você ama você mesmo. Da forma como você se relaciona, você também deve ser, da forma como você gostaria de ser relacionado, você também deve se relacionar com as pessoas. E Jesus, com toda a sabedoria, ou seja, Fred Reichel tem colocado esse livro tem sido sucesso em vendas. Mas, meu querido, se nós tomássemos tempo para ler a Bíblia, todo esse conteúdo, todo esse entendimento está disponível para nós há milhares de anos. Este mesmo homem, Fred, ele desenvolve 4 pilares. O primeiro é de que nós precisamos ter promotores de rally. Promotores de rally é aquele promotor de que nunca desiste, de que não é o obstáculo que vai tirar ele da reta, de que não são os problemas que vão fazer com que ele desista. Esses são os promotores rally. E, meus queridos, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver promotores rallies que não se preocupavam com a morte. Estevão, prestes a morrer, Estevão olhava para o céu e glorificava a Deus, porque ele era um promotor, ele era uma pessoa que falaria de Deus, mesmo se a morte viesse para ele. Da mesma forma, Moisés, certo dia Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer de você uma nação grande, mas esse povo não dá mais. Moisés fala assim: Senhor, me mate então, mas eu quero ir com este povo que o Senhor separou. Eu estou pronto para morrer, mas eu não largarei a ideia que o Senhor colocou no meu coração. Elias, promotor independente da morte. E assim a gente vê tantos outros. Paulo, ele cita: eu passei por naufrágio, eu quase fui apedrejado, tantos chicoteamentos, tantas coisas terríveis, mas aqui estou entregando a minha carreira firme no propósito que eu comecei. Fred coloca isso como um tema de buscarmos isso. A Bíblia coloca isso como a sua essência durante toda a sua história. Seja notável. E Fred, quando coloca isso, ele fala: seja honesto, seja justo, seja uma pessoa correta, pense nos outros com amor, não crie problemas, seja mais soluções. Não vejo diferença no que a Bíblia vem trazendo para a gente. Não vejo diferenças quando a Bíblia coloca de que a gente deve ser correto acima de todas as coisas, de que a gente deve ser justo, que a nossa boca não deve falar mentiras, que a gente deve buscar o amor para com as pessoas. Inspire seu time, faça com o seu time, faça o que você faz e não o que você fala, porque os seus atos valem muito mais do que as suas palavras. E eu amo como Paulo fala, porque Paulo fala assim: você quer entender quem é Jesus? Seja meu imitador, porque eu imito Jesus. Então, se você me imitar, você vai entender quem é Jesus. E Paulo inspirava as pessoas, porque os atos de Paulo eram muito mais fortes do que as palavras de Paulo. E por último, lidere com propósito, lidere com amor. Durante essas mais de 350 páginas do livro, este homem inteligentíssimo coloca em prática conceitos de que há milhares de anos a Bíblia vem colocando. E quando eu penso em ser imparável, eu penso em ser completo. Porque se falassem para mim: Flávio, o que para você é ser imparável? Eu falaria: é ser completo, é ter uma inteligência completa, uma inteligência emocional completa, sabedoria completa, uma saúde completa, a forma de ver as coisas completa, a forma de entender as pessoas completa. E se pudéssemos resumir então esse dia de hoje, vencendo com propósito, ser imparável, eu resumiria em ser completo. Jesus nos deixou palavras incríveis para sermos completos.
e que nós possamos ter essa decisão, sermos completos, entendendo a palavra de Deus, colocando em prática. E óbvio, as leituras que nós estamos aqui indicando são muito interessantes, e eu continuo indicando a vocês, para que vocês possam ler, para que vocês possam entender os paralelos que existem, porque estão falando lá fora o que nós aqui dentro já conhecemos há muito tempo.